Pai do Senhor, Josi. Pai do Ai, Senhor a todas. Bom Senhor, dia. que prazer te ver aqui. Prazer é todo meu sempre. Eu vou só fazer uma oração, pastora Fernanda, para a gente começar, tá bom? Uhum. E aí você está na liberdade de fazer aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Seja bem-vinda à Live Autênticas em Cristo. Gente, Obrigada. pastora Fernanda, eu tenho um carinho por ela muito grande. Nós nos conhecemos através da pastora Giovana, né? Eu fiquei olhando a Fernanda ali no status, aquela benção, falei, "Gi, preciso trazer ela aqui. Uma palavra renovadora para o nosso coração. E assim, desde quando ela pregou, né, lá no primeiro Autênticas, a gente trocamos esse carinho pelo amor de Cristo, né, pastora Fernanda? E hoje ela está aqui para fazer aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela. E como todas as outras, o Senhor nesta manhã irá edificar a nossa vida através da vida dela. Vou só fazer uma oração, tá bom, pastor Fernanda, para nós começarmos essa live. Senhor Deus e Pai, nós estamos na tua presença nesta manhã. Senhor, mais um dia marcado pelo Senhor. Deus, eu tenho certeza, Pai, que esta manhã ela já estava marcada na sua agenda. E Então, o Senhor só está aqui para cumprir o seu propósito através das nossas vidas. Pai, as mulheres que já estão adentrando nesta live, que elas venham ser abençoadas através de tudo aquilo que o Senhor irá derramar na nossa vida. em nome Que de Jesus. possa, Senhor, a sua palavra ser aquilo que vai firmá-la, Senhor, para esta semana. Porque o Senhor é que cuida, Senhor, da nossa vida em mínimos detalhes. Usa, Senhora, a pastora Fernanda da maneira que o Senhor desejar. Nós estamos aqui com o coração aberto para ser edificada. Cada testemunho que tem vindo nesta live é o Senhor que tem trazido essas mulheres para que elas possam externar aquilo que o Senhor faz, Senhor. E nós estamos muito gratas por isso. Pai, esta live é sua, é para honra e glórias do seu nome. Aquelas que estão aqui, aquelas que vão entrar mais tarde, independente do horário, que esta mensagem chegue para edificar, levantar mulheres, transformar a vida da maneira que o Senhor deseja. É assim que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Pastora Fernanda, pode se apresentar, pode falar, fica à vontade. Eu vou colocar o tema que o Senhor colocou no meu coração, Josi, aqui, Pode colocar. se você quiser fixar. Tá, pode ficar à vontade. Bom, gente, meu nome é Fernanda, moro em São José há 3 anos e meio, sou casada, tenho 2 meninas, uma de 22, uma de 17. Sirvo ao Senhor aqui na Igreja Metodista Wesleyiana, meus pastores abençoados, pastor Priscila, Valeu, que gente. estão cuidando das nossas vidas, da nossa alma. E é um prazer estar aqui com vocês, com a Josi. Sempre Sim, que tenho a oportunidade de poder servir no mesmo ambiente que a Josi, a amém. gente vai levar semente, mas também a gente volta para casa com a nossa. Verdade, E eu louvo a verdade, Deus pela vida da Josi, esse projeto que já tive a oportunidade de estar ministrando 2 vezes, né? A primeira foi em verdade. março de 2024, esse também, esse ano, março de 2025, estava nessa manhã falando com a minha mãe sobre esse café, agora tomando café, Sim, e eu estava dizendo, ela perguntou, né, é o que? É um projeto? E expliquei para ela um pouco, né, como a gente aham, trabalha, né? E é importante a gente entender nessa era que a gente está vivendo o quanto a gente precisa sentar e ouvir palavras direcionadas é às verdade. nossas emoções, né? Às vezes a gente, já pelo hábito, né, da religiosidade, nós só vamos à igreja para buscar uma resposta, só vamos à igreja para buscar uma solução, né? Como eu ouvi ontem na Isso. palavra pela manhã na igreja, né? Às vezes vamos para a igreja até como empregado de Deus Olha e aí. nos esquecemos que somos filhos, que somos filhas e que todo filho tem acesso ao Pai e que Ele conhece as petições do nosso coração, tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos. E muitas das vezes nós não precisamos nem pedir, É verdade. pois é isso que a palavra diz, né? Que antes de nós pedirmos, antes de nós falarmos, o Senhor já conhece o que está no nosso coração antes de sair da nossa boca. Então é importante ter esse canal aberto, direcionado para mulheres, Josi, que Deus continue te fortalecendo. Passei aí um tempo, um período muito grande fazendo live no meu Instagram pessoal, que eu Sim, desativei e deixei esse aqui não só para trabalho, mas também para um canal de salvação para a vida das pessoas também. Então, sim, preferi ficar hoje só com uma rede social para que seja também feito aqui o meu trabalho, que o meu trabalho é meu campo de isso, evangelização, sim.
É o meu campo de cuidado com mulheres, é o meu campo de compartilhar, de dividir, né? É, Eu estava falando esses dias com meu marido que aqui eu recebo muito mais pessoas que não são da mesma religião que eu. eu E a imagino. gente, e a gente compartilha muitas coisas, né? A gente compartilha o nosso pensamento e é importante a gente entender o quanto a gente precisa ouvir as pessoas e entender a fé delas, para que a gente possa aplicar também aquilo que a É, gente acredita, né? sim, Então, eu sim, agradeço a Deus pela sua vida, Josi, pela sua sim. amizade. Não se esqueça Pode que falar da sua profissão, tá? Tem bastante mulher que vai entrar aqui depois. eu sou manicure, né? Isso, Comecei a fazer unha excelente, gente. com 24 Excelente. anos, com 14 anos eu comecei a fazer unha, né? Meu É, testemunho é bem grande. Então, eu fui mãe muito cedo. Então, eu comecei a fazer unha com 14 anos de idade. olha aí. E, né, porque eu gerei muito cedo e precisei aí ter uma fonte de renda. E hoje não é só uma fonte de renda, mas também é o lugar do meu propósito. Que lindo. Então, eu louvo a Deus por esse canal. Hoje eu trabalho aqui em São José dos Campos, 3 anos e meio, e agora eu estou começando a viver tudo que eu orei quando eu cheguei aqui, né? Eu orava a Deus para que Deus me desse uma cartela de cliente, e hoje, graças a Deus, a cada dia tem crescido. Eu falo que a maior propaganda que tem é o boca a boca, né? É verdade. Meu Ainda Deus, é é o verdade. maior meio Maior. de comunicação, de É divulgação, mesmo. é o boca a boca, e eu louvo a Deus por cada cliente minha, que daqui a pouco deve entrar nessa live, deve ver. Louvo a Deus porque são pessoas que Deus enviou como um propósito. E enquanto eu estou aqui cuidando da unha delas, Deus também faz com que eu compartilhe o que eu carrego, né? Eu tenho clientes que... Olha aí, ó. No cantinho da fé foi onde eu recebi oração enquanto eu estava perdido no mundo. Olha o testemunho chegando. Essa é uma amiga minha Glória que a hoje eu falo que ela é Deus. minha intercessora, lá de Resende, né? Foi minha Olha que madrinha de lindo. casamento. Vou compartilhar um pouquinho aqui, tá, Lília? Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas a Ah, Lília, minha antes filha, de, que vai. a Lília, antes de ir para o baile, a Lília ia numa sexta-feira à noite sempre fazer unha, e antes dela ir para o baile, ela dobrava o joelho e pedia para eu orar por ela, e ela dizia assim: um dia você vai Meu, ter muito orgulho de mim, meu né? Deus, que E coisa hoje já tem linda. alguns anos que a Lília voltou para o caminho do Senhor, e ela Glória a sempre Deus. lembra disso. Ela lembra: muito obrigado por você não ter desistido de mim, né? Mesmo sabendo que eu estava indo para o baile, você intercedia pela minha vida. Então, Olha que eu lindo. falo que o nosso trabalho, a nossa profissão está sempre ligada ao propósito que Deus tem com a gente, Sempre, né? né? Tem muitas mulheres que estão perdidas, né? Falam que não se encontraram na sua profissão, mas se você tem um propósito, você vai ligar automaticamente que aquilo que Deus tem para você como no profissional também está ligado ao seu propósito. É verdade. Eu trabalhei em outros lugares, fui fichada em fábrica, mas sempre fazia unhas fim de semana. E a partir do momento que eu entendi que o meu âmbito profissional era também o meu lugar de propósito, aquilo foi muito mais prazeroso, né? E também foi o lugar Sim. da minha transformação, Josi, porque trabalhar com pessoas não é fácil. Não, é mesmo. Eu É. lembro que eu tinha uma cliente, o nome dela é Simone, e quando ela me viu alguns anos depois, ela ficou um período sem fazer unha, ela falou assim: olha, eu vim fazer unha com você, minha filha viu uma foto sua, e ela falou assim: mãe, a Fernanda tá sorrindo, né? Olha isso, Eu olha era aí. muito ignorante mesmo, muito bruta, né? A colérica sem Cristo mesmo, sabe? Jesus amado. Então, era muito ignorante, mal dava bom dia, mal arrumava o cabelo Hum. para mim atender o cliente. Meu Deus, tipo assim, vou fazer o que eu tenho que fazer e tchau. Exatamente. Então, assim, Fernanda. e crente, viu, Josi? É, eu acredito, isso Tá? mesmo. Preciso falar isso. Preciso Porque a falar gente isso. precisa entender que uma coisa que eu costumo muito conversar com a minha mãe, eu falo muito da minha mãe, porque a minha mãe é uma pessoa que eu divido a É, palavra e a gente compartilha muito, e ela sempre, quando tem alguma dúvida, ela pergunta, e ela daqui a pouco está na live aí. E eu falo muito com a minha mãe que a gente precisa entender que o fato de nós estarmos na igreja não quer dizer que a verdade ela vai nos libertar porque nós estamos lá. é A verdade. verdade vai nos libertar e vai nos transformar quando nós cremos que ela vai fazer. Meu Deus, é Então, verdade. existem muitas pessoas que estão ali e elas estão cruas, porque elas não querem ser transformadas. Elas estão ali porque simpatizam, elas estão ali É, porque o ambiente faz bem para elas, elas estão ali porque é algo que eu preciso ouvir algo que vai me fazer bem naquele momento, mas elas não estão ali muitas das vezes para uma transformação real. Então, o fato de eu estar dentro da igreja,
Por muitos anos eu vivi isso. A minha mãe tá aí, tô aqui, filha. É, tô aqui. Por muitos anos eu vivi isso, de estar dentro da igreja. Eu conheço o evangelho desde os 11 anos. Olha isso. Mas eu vivi muitas das vezes dentro da igreja sem deixar com que essa palavra me transformasse. Meu Deus. Eu queria que essa palavra transformasse outras pela pregação, pela ministração que o Senhor me dava, mas o real encontro que eu precisava ter com Deus não acontecia. Porque eu costumo dizer que se o que eu acredito precisa me transformar. O que eu creio precisa me transformar. Então, se a palavra de Deus, ela é uma direção para a minha vida, ela é algo que vai me, que é regra de... Eu conheço um Cristo há pouco tempo, mesmo com quase 38 anos de idade, mas esse Cristo que eu conheço agora não é um Cristo religioso. É... Esse Cristo que eu conheço E agora... como esse é libertador, né? Como esse é Exatamente. libertador. Esse Cristo que eu conheço agora é muito diferente do que eu conheci alguns anos atrás. Esse Cristo que eu conheço agora é um Cristo que ele pode sentar com os pecadores, ele pode amar os pecadores, mas a presença deles faz com que os pecadores se arrependam. Sem ele forçar, sabe? Porque a palavra de Deus, ela não força ninguém a nada. A Bíblia vai dizer que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Então, quando a gente entende que é pelo Espírito, a nossa presença onde nós estamos, ela vai impactar outras pessoas a mudar. Porque o que eu carrego vai transformar não só a minha vida, mas o ambiente que eu estou. Então, quando passei a ter essa mentalidade mudada, que Paulo fala, né? Nós temos que ter a mente renovada pela palavra do Senhor. Quando eu me permiti que a minha mente fosse modificada pela palavra de Deus, automaticamente as minhas emoções, elas foram dominadas e foram mudadas pela palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, Josi. Eu estava ontem falando com Deus, pedindo uma palavra a Ele, né? Poucas vezes eu consegui entrar ao vivo em alguma live que você estava aqui por conta do trabalho, mas entrava depois para ver algumas partes, vi da Sabrina, que eu tive o prazer de conhecer ela na tarde da bênção. Então, a palavra que Deus me deu hoje é uma palavra muito conhecida, que é de Ana, e eu queria ler. E o tema dessa palavra, minha mãe está falando aí. Olha aí. E como faz, ele não discrimina, ele acolhe com defeitos e qualidades. Esse é o nosso... isso aí, graças a Deus por isso, né? Senão nós nem estaríamos aqui também, né, exatamente. Verdade. A palavra que Deus colocou no meu coração está Sabrina, Sabrina, está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Eu coloquei um tema aí, porque eu. E diz assim: e fez esta promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Eu vou repetir. E fez esta promessa solene. Algumas versões vão dizer, e fez um voto. Sim. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Josi, eu costumo dizer que a Bíblia, ela é lotada de histórias muito reais. Ela não é um conto de carochinha, ela é um lugar onde pessoas humanas tiveram um encontro com Deus em seus sofrimentos, em suas debilidades, em suas enfermidades. Verdade. E elas se encontraram com Deus de forma relacional e tiveram suas vidas, as dores que elas viveram modificadas pelo Senhor, porque elas creram. Às vezes a gente olha para a dor que a gente vive, e muitas das vezes, muitas pessoas vivem uma dor crônica, como Ana, que durante muitos anos orou a Deus para gerar um filho, e durante muitos anos a sua oração não teve sucesso. Então a dor de Ana, ela era uma dor crônica, porque ela não tinha sucesso naquilo que ela orava durante muitos anos. Então a gente tem muitas pessoas que estão vivendo esse quadro hoje, principalmente as pessoas que buscam a Deus para que a sua vida seja modificada, e a resposta que elas têm é diferente daquilo que elas buscam.
E eu acredito que a pergunta de todos nós, como seres humanos, e principalmente como servos do Senhor, é por que eu? Por que que eu estou vivendo essa situação agora? Por que que eu estou passando por essa dor agora? Por que que eu não posso ter? Por que que eu não posso gerar? Porque a gestação, ela não é só de forma biológica, mas também de forma espiritual. Ou em alguma área da nossa vida que queremos conquistar algo e que nós sabemos que através dessa conquista muitas coisas vão melhorar na nossa vida e não conquistamos. Nesses últimos anos que eu estou em São José, tem sido, eu falo para o pessoal de Resende que as pessoas têm que vir para São José para virar crente. Gente, o negócio... Eu não sei se você já pregou no Rio de Janeiro, alguma cidade, mas Não. o povo carioca é muito caloroso, né? Meu marido, Sim. que é paulista, ele chega lá e fala assim, o povo é muito receptivo aqui, né? O povo se preocupa se a gente toma um café, se a gente quer uma água, se quer alguma coisa para comer. Sim. Se preocupa da gente sentar no melhor lugar. E quando a gente chega no estado de São Paulo, é muito diferente. E eu me lembro, quando eu cheguei aqui, eu me lembro de um livro que eu li sobre mulheres reconstruídas, da Moana Débora. Sim. E ela falava que quando ela chegou no Texas, era muito diferente do Brasil. Né? Ela chegou lá e as pessoas eram frias, porque a gente sabe que quando a gente faz algum trabalho que deu um sucesso muito grande, a gente precisa, olha, Josi, Deus abençoe, viu? A tarde da bênção tem sido maravilhosa. Né? A gente tem o hábito de elogiar o outro no Brasil. E quando essa pastora Moana Débora chegou no Texas para morar lá, as pessoas não tinham o hábito de elogiar. Olha, parabéns, essa palavra que Deus te deu foi poderosa hoje. Não, lá era seco. É como se, tipo assim, ó, parabéns, você fez mais que sua obrigação. Você entendeu? Então, quando eu cheguei em São José, a minha filha, eu lembro, minha filha mais velha tinha crises de ansiedade, porque que a gente falava bom dia, muitas vezes as pessoas não respondiam. Né? A gente chegava na igreja, por exemplo, e o calor humano não vinha de muitas pessoas. Então, eu falo que quando eu cheguei em São José, eu tenho aprendido muito aqui. Foram anos de desafios, e até hoje não falo de parte ministerial, mas eu falo de parte relacional com as pessoas, né? Os desafios de entender o outro. Tem 1 ano e 2 meses que eu fiz o curso de análise de temperamentos com a Fernanda Boaventura, em São Paulo. E eu me lembro que no final de semana que eu fui lá para aprender a instrução, até para cuidar de outros, foi um final de semana que eu tive que aprender. Porque quando você entende o seu temperamento, e você compreende principalmente as fraquezas que você tem, né? O autoconhecimento, você começa a entender o outro melhor. Você começa a ter uma paciência de entender que o outro não vai evoluir como você. Você começa a entender que a progressividade do outro não é a sua, a velocidade do outro não é a sua. Então, quando eu olho para a vida de Ana, essa dor crônica, ela na sua vida, na sua trajetória e na cultura que ela estava, a tradução hebraica vai dizer que a fertilidade ela era um sinal de bênção de Deus. E quando Ana agora ela está estéril, né? Embora não era um castigo direto vindo de Deus, mas de forma cultural era percebida como uma vergonha, como dor, uma mulher não poder fazer o seu papel essencial, que era dar continuidade a uma geração, que era dar continuidade, né, aquilo que a mulher foi feita para fazer, para gerar. Né? Deus nos deu esse dom de gerar. Quando a gente olha do ponto de vista da psicologia, a gente entende que quando uma pessoa ela não gera em alguma área da sua vida, isso é comparável a uma dor tão intensa que é comparada ao luto. Olha Muitas isso. mulheres hoje não conseguem gerar na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua área como mãe, como esposa, qualquer área da sua vida. E isso muitas das vezes faz com que a gente tenha um sentimento de inutilidade. A gente olha para o ambiente que nós estamos, a gente até vive as nossas vocações, mãe, esposa, pregadora, todas as áreas da nossa vida, mas o sentimento de inutilidade está ali. Mas o que eu vou perceber, mesmo Ana vivendo essa dor emocional crônica, o desejo dela de ter um filho não era por afetividade.
O Olha aí. desejo de Ana de ter um filho não era simplesmente para mostrar para alguém que ela poderia gerar, mas o desejo de Ana de ter um filho era para que a sua identidade fosse reconstruída. Olha que coisa linda. Muitas das vezes, aquilo que nós queremos gerar está ligado à nossa identidade. Nossa identidade como mulher, como esposa, como mãe, está ligado àquilo que nós somos. A dor, muitas das vezes, desconstrói o que somos. É verdade, é A dor, verdade. muitas das vezes, tira de nós coisas que a gente construiu, a gente entendia que poderíamos ser, entendíamos que poderíamos fazer. E quando a gente se vê dentro de uma dor e que a gente entende que é Deus que está permitindo, porque era Deus que estava permitindo a infertilidade na vida de Ana, não tem nada natural que nós possamos fazer. Não tem nada apalpável que nós podemos fazer. Mas é um momento de nós olharmos para o nosso interior e descobrirmos e encontrarmos o sentido daquela dor. Porque quando a gente encontra o sentido da dor que nós estamos vivendo, as coisas ficam mais leves. O tempo que nós estamos vivendo é mais suportável. Porque eu posso entender que essa dor vem de Deus, eu posso entender que essa infertilidade vem de Deus, que Deus está permitindo agora que eu não gere, que eu não conquiste, que eu não receba. Eu posso entender isso. A gente, muitas das vezes, como religioso, entende. Foi Deus que está permitindo. É mesmo. É aquela frase popular que virou um jargão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Certo? Mas qual o sentido disso? Como, né? Será que Deus realmente nos coloca dentro de uma dor sem sentido? Será que realmente Deus colocaria a gente dentro de uma dor sem um propósito? E quando a gente começa a ter essa visão, Josi, essa percepção de falar assim, eu tô nessa dor porque Deus quer. Tá bom. Mas por que eu? Eu tô vendo tanta gente gerar, tanta gente conquistar, tanta gente chegar, tanta gente evoluir. E eu tô aqui até agora. Qual o propósito, né? A resposta é justamente o que Ana precisava encontrar. O sentido na dor. Eu passei muito tempo, Deus me trouxe essa palavra ao meu coração para trazer, porque eu me lembro que um período muito difícil da minha vida, em 2019, Deus usou um irmão para falar comigo e ele dizia assim, olha, pastora, eu sei que a senhora sabe esse texto de Ana, mas Deus mandava dizer para você que você vai viver dores que Ana viveu. Mas que não é para você se preocupar. Porque depois dessa frustração, depois dessa dor, Deus vai te usar com mais autoridade. Deus não revelou, Josi, o processo que eu ia viver. Ele só disse, Revelação o resultado. O resultado. Depois, A dor e o resultado. o depois é esse. O objetivo é esse, mas você vai passar algo. Por isso. Então, se Deus revelar para nós todo o processo, você vai falar assim, não quero isso, não quero. Não quero conquistar. Eu não quero isso não é para mim. Eu não. Porque Deus vai falar assim, ó, você vai passar por isso, isso. Não, não, Senhor. Manda para outro. Porque outro suporta mais. É verdade. Então, Deus é objetivo, ele é intencional. Ele já fala assim, olha, o resultado desse processo é esse. Isso alegra o nosso coração, porque a gente sabe que tem um depois. Quando a gente sabe que tem um depois, isso alegra. Mas Ana não sabia que tinha um depois. Ela só sabia quem tinha permitido aquela infertilidade. Pode. Quando a gente tem consciência que o que nós estamos vivendo está no governo de Deus, a dor vem, mas Deus faz com que no meio da dor a gente conheça um propósito. Meu Deus. E o propósito sempre será maior do que aquilo que pedimos. A Bíblia diz isso, que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou o que pensamos. Meu Deus, é verdade. O que Deus quer que a gente entenda disso? Que tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, seja em qualquer área da nossa vida, tem a ver com uma reconstituição de identidade. Olha isso. Deus quer reconstruir a nossa identidade. Porque a gente vai passando tempo, a gente vai passando os processos e as fases da vida, Josi. Muitas das vezes a gente vai perdendo coisas no meio do caminho. Porque a gente vai olhando muito pra dor. Nós perdemos mesmo, né? E em todas as áreas, né, Fernando? Em todas as áreas, né? A gente vai perdendo, né? A gente vai olhando muito para a dor. A gente vai olhando para as distrações diárias, para a rotina. E a gente vai perdendo coisas no meio do caminho. Ontem eu vi uma palavra e eu falei, e Deus falou muito comigo, ao meu coração, quando Deus falou para Abraão, falou assim, olha, eu quero o seu Isaac.
de forma literal, Deus queria que Abraão matasse Isaac? Não. Deus falava assim, eu quero o meu lugar de volta. Que lindo. Então a gente precisa conhecer qual é o propósito que Deus tem comigo nessa dor. É me trazer de volta para aquilo que eu sou. É reconstruir a minha identidade. Ana estava sendo, ela recebia uma provocação, a presença de Penina, trazia uma provocação tão grande para Ana que ampliava a sua dor. O que Penina queria que Ana tivesse é que Ana fosse como ela, invejosa. Que Ana fosse como ela, os sentimentos que ela tinha. Porque às vezes a gente acha que a pessoa que está zombando de nós e que gera, que a gente acha que nós estamos sentindo inveja dela, muitas das vezes é o contrário. Eu imagino Penina olhando para Ana e dizendo assim, olha, ela não pode gerar, mas ela tem o amor de alguém. O principal, né? Porque É o verdade. Ana aqui representa Deus quando ele fala assim, ó, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Porque você está triste. Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Deus está dizendo para nós, eu não sou suficiente. No momento que você tem, no momento que você não tem, no momento que você não pode gerar, eu não sou suficiente. Meu Deus. Porque é o que eu falo, a gente vai perdendo as coisas pelo caminho, a gente vai esquecendo que Deus é o suficiente. A Bíblia vai dizer, na tradução hebraica de Salmo 23, o Senhor é meu pastor e eu não preciso de nada. Ou seja, Ele é o suficiente para nós. Glória a Deus. E quando a gente entende que Ele é a suficiência, as dores, as distrações, as circunstâncias que nós passamos não nos condiciona. É verdade. Mas enquanto nós nos movemos nessa dor, Deus vai se revelando a nós. Deus vai revelando quem somos, porque a dor, ela tem esse poder didático de trazer à tona a nossa autoimagem, de trazer à tona o nosso interior, de expor coisas que nós não estamos vendo. Salmo 139 vai dizer que antes da gente existir, o Senhor já conhecia os nossos dias. Ele tinha um plano para nós antes da gente existir. E o plano de Deus era uma boa, perfeita e agradável vontade. E quando a gente vive a dor, a gente fala assim, Senhor, cadê a boa? Cadê a perfeita? E cadê a agradável vontade do Senhor? É isso? Não, não é isso. É porque no meio do caminho nós fazemos escolhas e tomamos decisões que está fora da boa e da perfeita vontade do Senhor para nós. Então a gente precisa entender que a infertilidade, ela traz à tona um propósito muito maior do que você ter, do que você conquistar. Antes de termos e conquistarmos, Deus quer reconstruir a nossa identidade. Coisa linda, Jesus. E é nele. Não tem como você não ter uma identidade fora dele. Quando você sabe de quem você é filha, você fala assim, olha, eu sou filha da Luísa. As pessoas vão conhecer, aquela dali é a filha da Luísa, aquela ali é a filha do Fernando. Geralmente é assim, né? Qual é o nome do seu pai e da sua mãe, Josi? Denise. Nossa, a Josi é filha da Denise. Minha filha Geralmente nós reclama somos muito, Fernanda. Minha filha reclama muito por causa disso. Ai, tava no ônibus, aí falou, você é filha da Josi? Eu não tenho identidade. Eu não tenho identidade, eu só tenho referência. Mas geralmente somos conhecidos porque somos filhos de alguém. É verdade. E é isso que a gente se esquece. Olha, que o nosso comportamento vai ditar de quem somos filhos. É verdade. A forma que nós vivemos vai ditar de quem somos filhos. Eu sou filha de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu preciso ser a imagem e semelhança dele. Por isso que os processos vão reconstruir a nossa identidade. Vão restaurar coisas em nós. Enquanto Ana não entendeu, por que eu falei esse versículo 11? Porque aqui nesse momento de oração, nesse momento em que Ana, ela coloca essa oração diante de Deus, a oração de Ana indica que ela encontrou o propósito da sua dor. Senhor, se tu olhares para mim e ver a minha aflição e lembrares de mim, se tu me deres um filho. Então Deus não queria, não era o propósito de Deus que Ana não gerasse. O propósito de Deus era que Ana encontrasse o que ele queria que ela gerasse. Meu Deus, glória a Deus por isso. É isso. E essa é a nossa maior dificuldade. É encontrar o que Deus quer que a gente gere. O que Deus quer que eu gere? Que eu vou gerar? O que Ele quer que eu vou gerar agora? É perguntar para Deus, Pai, o que o Senhor quer que eu faça agora? Eu tenho tantas preocupações, eu tenho tantas coisas que eu queria fazer, mas o que o Senhor quer que eu faça?
Como você quer que eu gere? O que vai sair de mim agora? Porque o que sai de mim, ô Josi, precisa impactar o ambiente que eu moro, as pessoas que me rodeiam, o local que eu estou. Sim. Ana estava vivendo dentro de uma situação em que a nacionalidade daquela geração estava sendo afetada pelos sacerdotes que viviam pecado, que estavam fora do propósito de Deus, fora da visão de Deus. O que Ana ia gerar ia mudar a nacionalidade daquela nação. O que Ana ia gerar ia nortear aquela nação para um novo tempo. Meu Deus. Algo E tão é isso, grande, né? Algo tão grande, né? e é isso que a gente precisa entender. Eu posso ser improvável, como diz a minha amiga Lília, mas o que Deus quer que eu gere no tempo que eu estou pode mudar o curso de muitas histórias. O que eu gero não fica para mim. Por isso que eu preciso entender que essa dor que a Ana está vivendo, que a psicologia diz que é um ato de cartaz emocional, que ela expressa nessa oração de forma crua e honesta as suas emoções mais reprimidas, é você falar diante de Deus a sua verdade. Eu costumo dizer isso, né? Você já viu a oração de uma criança? A oração de uma criança fala assim, Senhor, muito obrigado, meu papai chegou em casa hoje. É, verdade, né? Hoje eu tô aqui com meu papai, o meu papai trouxe Danone, sabe? É, bem A assim. verdade, a Que lindo. verdade que eles expressam, né? Eu tenho a minha sobrinha tá aqui em casa com a minha mãe passando uns dias e eu tava brincando com ela e eu deitei do lado dela, ela falou assim, ai, tia Nanda, eu não sei como as pessoas te aguentam, sabe? Então, assim, é uma Amo, verdade. E eu brincando com sinceridade. ela, eu tava brincando com Aham. ela e atrapalhando ela de ver celular, ela, ai, tia Nanda, eu não sei como as pessoas te aguentam, sabe? Mas assim, algo sincero do coração e é essa a verdade que Deus quer ouvir de nós. É verdade. Porque geralmente as nossas orações, elas já são calculadas, né? Senhor, obrigado Sim, pela minha família, que meu dia seja isso, que meu dia seja aquilo. Eu já direciono para Deus o que eu quero viver naquele dia. é verdade. É verdade. Mas Ana fez diferente. Ela falou: olha para mim, vê a minha aflição, lembra de mim. Deus não se esquece de ninguém, Josi. A palavra lembrar no hebraico tem o ato de que Deus vai se movimentar a Meu respeito de alguém. Deus. Nossa, que lindo. Ana estava dizendo assim, ó, eu preciso que o Senhor se mova. Meu Eu não Deus. tenho ninguém para se mover por mim. Agi. Meu Deus. Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã. Aleluia, Em vez de Jesus. você ditar o que você quer, fale a verdade do seu coração. Fala a verdade que você carrega nas suas emoções. Senhor, o estado que eu estou é esse. A minha alma está muito aflita. Mas eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso. Eu sei que o Senhor está olhando para mim. E eu sei que o Senhor pode fazer. O que Deus vai fazer é diferente daquilo que nós queremos. Mas Ana não queria gerar um filho? Sim, ela queria. Mas ela fala assim, ó, eu quero um filho homem. O que Deus queria era que um homem se levantasse para viver o seu propósito. Meu Deus. O que nós vamos gerar vai trazer transformação para muitas pessoas. Se eu não entender que Deus me chamou para gerar para o outro, eu É, nunca vou conseguir fazer uma entrega total. É difícil, Jones, quando a gente entende que a nossa dor de forma didática vai trazer transformação para alguém. Você lidar com muitas mulheres, você sabe disso. Você precisa ensinar essas mulheres a ressignificar a sua dor, encontrar é. o sentido e continuar se movendo, Continuar. Isso mesmo. continuar andando. Porque existem mulheres que estão paradas na dor. Existem mulheres que estão paradas naquele tempo. Ah, Deus falou que eu estou vivendo esse tempo porque é a permissão dele. Então vamos esperar. Esperar? Não. Eu preciso esperar me movendo. É, olha aí que lindo. Porque Olha, enquanto, mulher, recebe essa palavra nessa manhã, se movimente nesta manhã. porque Já sei enquanto, viver. enquanto eu me movo, enquanto É, a revelação ela é progressiva, enquanto eu me movo, Deus vai me mostrando muito mais. meu Deus, eu creio nisso. Porque Ana, ela ia todo ano ao templo com Eucana, e nesse momento, nos versículos anteriores, a gente vai entender que Ana se levanta e vai orar.
A gente sabe que a oração naquele tempo era de forma alta. As pessoas falavam suas orações altas. Mas agora a Ana faz diferente. Ana agora ela só mexe a sua boca para falar com Deus. E quando Ana fala assim, no versículo 18, que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu, então comeu alguma coisa e já não estava triste. Quando Ana fala assim, ó, que o Senhor sempre pense bem de mim, é porque naquele momento que ela estava em uma oração longa, que ela não falava alto e que ninguém ouvia o que ela estava falando, alguém estava olhando para ela e julgando ela e dizendo, essa mulher está bêbada. Meu Deus, é verdade. Essa mulher não está na sua condição natural. Ana estava no seu limite e Deus sempre chegará no nosso limite. Oh, aleluia, Jesus. E quando ela faz essa oração, aquele profeta entende, a partir da percepção espiritual que Deus dá para ele naquele momento, e ela fala, vai em paz. A sua oração será respondida. A paz que excede todo entendimento humano nos dá suporte enquanto nós vivemos os nossos processos. Glória a Deus. Deus, ele é relacional. A gente tem que passar a procurar Deus, não porque nós somos empregados dele, mas porque somos filhos. Nós precisamos lembrar que Deus, ele não decide o nosso destino. Nós não estamos predestinados. Não. Deus, ele escreve a nossa história. Nossa história está pré-determinada. Mas quem faz as escolhas somos nós. E nessa manhã eu quero dizer para mulheres que estão aqui, o que você decide viver? O que você decide fazer a partir dessa dor? Ana encontrou um lugar seguro para expressar a sua dor. Qual era esse lugar seguro? Deus. Nós precisamos de um lugar seguro para expor as nossas emoções. E no tempo que nós estamos vivendo, às vezes é uma sala de terapia. Para sermos direcionados. Um lugar seguro em que você vai derramar ali o seu interior e quem está te escutando vai direcionar você. Direcionar os seus sentimentos. Sim. Te ajudar a colocar em ordem aquilo que é preciso. Porque se as coisas dentro de mim não tiverem ordem, do lado de fora vão estar bagunçadas. Não ficam, é verdade. Não vai fluir. Não vai andar. Por quê? Porque eu estou condicionada ao que eu estou vivendo. Eu não sei o que fazer. A pergunta de muitas mulheres hoje é, por que eu? O que eu tenho que fazer? Busque ajuda. Busque a ajuda de Deus, mas Deus também deixou os homens para nos orientar. Psicologia, terapia, para nos ajudar naquilo que muitas vezes nós não conseguimos dar nome ao que estamos sentindo. É nesse nível mesmo. Aí a gente fala assim, ó, você tem alguma coisa para falar? Não tenho nada. Eu não sei o que falar. Por quê? Porque nem a gente se entende. Por isso que o processo da dor é um processo de autoconhecimento. Então, se você não sabe lidar com isso sozinho, peça ajuda. É verdade. Chame alguém. Chame por Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta. Deus está dizendo de intimidade. Às vezes a gente tem a facilidade de vir para a rede social e colocar tantas coisas. Quantas de nós tivemos vontade de dar uma resposta para alguém no status? Vai valer a pena? Às vezes até quem você quer que veja nem viu. Nem tá vai mais ver. ocupado, né? Tá tão ocupado que nem... É verdade. Quem te conhece ainda vai mandar uma mensagem e falar assim, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Nesse nível. Tá mais ocupado do que a gente que quer. Fala para Deus. Um dia que eu fiz uma oração a Deus, eu falei, Senhor, tá aqui, olha, eu tinha essa pessoa como uma amiga, como uma irmã. Mas meu sentimento por essa pessoa é esse. Me livra disso. É uma chave, Josi. A verdade é uma chave. Ela é. Quando a gente abre a boca e fala a verdade para Deus, ela é a chave da porta que vai nos tirar daquela condição e nos mudar para um novo nível. É verdade. Ana, ela não apenas sofre, mas ela transforma os seus sentimentos em propósito. Eu sei que nós estamos aí avançada, mas... Não, até uma hora. Fica em paz, até 11 horas. A intenção de Ana na dor, de forma psicológica, era restaurar sua autoimagem, era trazer validação para sua dor. Porque Ana se sentia inferior. A autoimagem de Ana precisava ser reconstruída. Não é a autoimagem de, preciso arrumar meu cabelo. Aparência, né? Não é a aparência. Não. Mas é o que está dentro. Né?
O coração tratado, ele traz formosura para o rosto. Os nossos olhos são as janelas da alma. Às vezes você está vendo as pessoas falarem palavras bonitas, mas quando você olha nos olhos dela, você vê o estado da alma dessas pessoas. É nesse nível mesmo. É verdade. Então, o que a Ana estava precisando gerar ia trazer uma autoimagem para ela. Ia trazer validação. O que é a validação? É buscar a aprovação, não só de Deus, mas também da cultura que ela estava vivendo. A maternidade era uma parte essencial da mulher. É como se ela estivesse dizendo, Deus, o que eu vou gerar vai me recolocar novamente, me reposicionar no lugar que é meu. Se a gente tiver essa consciência, a gente vai fazer entrega antes de receber. Eu sempre costumo dizer no domingo, que é o domingo que inicia a semana, eu falo para Deus assim, Senhor, amanhã vai começar mais uma semana. Eu não sei o que eu vou viver, o que eu vou passar. Eu sei que o Senhor conhece todas as minhas preocupações, todas. Tudo que eu preciso quitar, tudo que eu preciso fazer, tudo que eu preciso pagar. O Senhor sabe que eu vou viver porque o Senhor já está lá. A única coisa que eu te peço, Pai, é direcionamento. Me ajude a decidir de forma sábia. Me ajude a ser uma mãe melhor, me ajude a ser uma esposa melhor. Me ajude a estar atenta a coisas que talvez eu não esteja vendo. Me ajude. A gente tem essa dificuldade. A gente tem mais facilidade de direcionar a Deus, viver a Deus de uma forma assim, ó. Vou a Deus para se relacionar, porque se relacionar é isso. É eu dizer assim, olha, o Senhor sabe que eu vou viver, então me ajuda. Ô, Fernanda, e deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho visto isso em mulheres, o quanto elas têm dificuldade de pedir ajuda. E aí, quando elas chegam assim para conversar, quando elas pedem ajuda, eu vejo que elas já passaram do limite. E isso é muito sério. É muito sério você dizer isso aqui, porque é preciso. Porque, assim, é interessante que a oração das mulheres de hoje em dia são destinadas a muitas coisas, a muitas pessoas. E elas estão se abandonando, posso dizer assim. Até na oração. É muito difícil você pedir. Vai interceder por fulano. A pessoa já levanta, já brada. Né? Agora quero que eu ore por você. A pessoa tipo fala, meu Deus, orar como? Vou fazer Vou falar o quê? É nesse nível. E a gente passa. Eu falo para você que a gente hoje está há quase 8 meses em outro ministério, né? Sim, E durante muitos anos da minha vida, eu passei diretamente ligada à obra, de forma direta, né? Cuidando de pessoas, direcionando, né? Não só pregando, mas direcionando, cuidando, auxiliando, conversando. Ontem meu esposo voltou para o altar para tocar, mas nesses 7 meses nós fomos acompanhados pelo nosso pastor, nós fomos direcionados, nós fomos ensinados. E eu falo para você que é um tempo muito novo. Que porque lindo, quando você sempre... As pessoas às vezes vão para a igreja, né, de forma... no ativismo. Eu vou procurar aquela igreja porque eu tenho esse dom, então eu vou poder chegar lá e fazer. Você chega num ministério que ele se importa mais com você do que com o seu serviço. Olha que lindo, gente. Olha Cuidar isso. da sua alma do que com o seu serviço, você se admira. Né? Automaticamente, muitas das vezes, a gente se sente, às vezes, deslocado, porque a gente está acostumado com o ativismo, né? De estar agitado, de montar uma pregação porque você vai ensinar, de sentar para ler um livro porque você quer que aquilo que você está recebendo como conhecimento vai passar para outro, mas nesse momento também é um momento de cuidado. Né? É um momento que você está sentando, que você está sendo orientado, que Deus está redirecionando você, os seus sentimentos, curando você, porque eu costumo dizer que o soldado, ele só vai conhecer suas feridas quando seu corpo esfria, quando você sai da batalha. Meu Deus, é verdade. É verdade. E aí porque o corpo está quente, você se machucou, você nem sente, mas quando você para, vem a dor. Nossa, essa ferida aqui ficou aberta, eu não tratei. Porque enquanto você está na agitação, você não percebe, você não vê. Meu Deus. Tem muita gente que está trabalhando para o Senhor, e naquele grande dia Deus vai dizer assim, ó, eu não te conheço. Olha aqui, Fernanda. A Lilian disse, eu vivia isso, orava por muitas pessoas, até que um dia a Fernanda puxou minha orelha e falou, se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Você precisa aqui não tá cuidar aparecendo de para você. mim, viu? Você precisa cuidar de você para poder cuidar de pessoas. Exatamente. Isso é E é uma interessante. pessoa que eu puxo sempre a orelha, porque
Eu vou falar aqui porque a gente é mulher, né? A Sim, por gente favor. às vezes fala assim, ah, eu tenho muitas contas para pagar, né? Então eu não posso fazer uma unha, eu não posso fazer um cabelo, porque eu tenho que ajudar meu marido nisso. Gente, você fazer uma unha, fazer um cabelo, uma sobrancelha, uma depilação, também é autocuidado, é Vai saúde, é cuidar cuidar. do templo do Espírito Santo. Isso mesmo. O Isso que é mesmo. em excesso, que é em pecado, mas você É. poder, né, arrumar o seu cabelo. Hoje eu tô aqui em transição, venci, graças a Deus. Tô Uhul! desde dezembro que eu não faço uma escova e meu cabelo Meu tá Deus, crescendo Senhor. natural, né? Realmente vestir a minha identidade, Isso, que é durante isso muitos anos mesmo. eu lutei, mas eu falei, tô cansada de escova, tô cansada de escovar meu cabelo, tô cansada de... Eu quero praticidade. O cabelo cacheado dá trabalho muito mais do que o liso, né? Mas só de você levantar e de você não ter aquele trabalho de escovar, mas você vai, finaliza o seu cabelo, tá bonito, tá maravilhoso, e agora tá começando a cachear mais. Então, o autocuidado é uma das coisas que eu costumo postar aqui quando eu vou postar uma unha. O Sim, autocuidado também é uma saúde. isso mesmo. Então, a gente Isso precisa mesmo. cuidar da gente. É uma das coisas que eu puxo a orelha da Lília e eu falo, pelo menos uma vez no mês. Sim. Precisa fazer unha, precisa fazer a sobrancelha. Às vezes a gente não vai ter dinheiro toda semana, mas uma vez no mês não dá. Nossa, né? E eu tenho que ir aí, gente do céu. Tá? É Por favor. perdão. Eu faço a minha unha, gente. Quando eu mesma não faço, eu vou numa amiga minha que faz. Minha mãe tá aqui, minha mãe fez meu pé. Então, assim, eu falo Se assim, cara, meu cuidar, pé né? é perfeito, sabe? Você colocou uma roupa, sua unha tá feita, a roupa mais simples. Você tá bem, você se sente bem. E é Muitas mulheres interessante que às vezes a pessoa só foca só no espiritual, né? Aí eu vou cuidar Exatamente. só da minha vida espiritual. Aí as outras ficam todas desmanteladas. É igual, eu costumo muito ouvir as pregações do Luciano Subirá falando sobre saúde, Sim. e é uma das coisas que ele falou um dia, eu que eu nunca vou esquecer de um testemunho que ele contou de um pastor, que esse pastor ele vivia pregando, vivia jejuando, vivia orando pelas madrugadas, e um dia ele teve uma estafa. Não sei se Olha, você já ouviu essa pregação. E aí esse pastor, Deus levou ele para ver ele dentro do caixão. olha Luciano aí. Subirá contando isso. E quando ele estava dentro do caixão, as pessoas falavam assim, nossa, tadinho, tão novo, Deus levou ele. E aí ele ouvia a voz de Deus falando assim, ó, tá vendo aí? Ainda envergonhou meu nome. E aí Deus falou para ele assim, olha, quando você não cuida de você, você vira um suicida. Meu Deus. Muito forte isso, hein? Então, o suicida é só o que tira a própria vida ou o que deixa de se cuidar? É aquele famoso vídeo que roda aí pelas redes sociais, né? Ah, você viveria por alguém? Você morreria por alguém? Morreria pelo É, meu filho, pela minha mãe. E você mas você viveria? viveria. É muito forte esse vídeo mesmo. É mesmo. Vou achar Porque para às colocar aqui vezes, no story. porque às É, vezes a gente deixa de viver é para mesmo. viver para o outro. É mesmo. Então, eu quero fechar essa live dizendo que esses elementos da autoimagem, da validação, elas fazem parte de uma construção de identidade. Então, a pergunta hoje não é, na sua oração, não pode ser porque eu. Fale, Senhor, qual o propósito que o Senhor tem comigo nisso? Quando a gente passa a mudar o tipo da nossa oração, José, a nossa mente automaticamente muda. É mesmo. A nossa visão muda, o nosso comportamento muda. É. Diante da dor, da dificuldade, muda. É automático. É. Porque o que sai da nossa boca já veio à nossa mente antes. A oração ela é construída aqui primeiro. Depois ela vem para o nosso coração. Depois ela se transforma em palavras. Por isso que Deus já conhece o nosso deitar e o nosso levantar. As nossas intenções. Aí você se pergunta assim, tá, Fernanda, então por que eu não estou gerando? Faça essa pergunta a Deus, fala assim, mostra para mim o que está no meu interior. E Deus vai mostrar. E é Às vezes, necessário para esse encontro, né? É tão às vezes a necessário. gente é muito mais ruim do que a gente imagina, ou às vezes a gente nem é tão bom quanto a gente imagina. Sempre. Ou às vezes a gente é bom e a gente imagina que a gente não é. É, É a autoimagem, é você olhar no espelho e é. falar assim, nossa, eu vivi um momento na minha juventude, Josi, que eu fui muito curada na frente do espelho. Eu me Olha, olhava e Deus me trazia lembranças de coisas que eu vivi. Naquele momento eu chorava muito, eu não entendia, e eu entendi que Deus estava restaurando e reconstruindo a minha autoimagem para mim mesma. meu Deus. É o que você falou.
Eu consigo interceder por tanta gente quando chega na minha hora. Eu oro para pai, eu oro para mãe, eu oro para irmão, eu oro para fulano de tal. Eu tenho uma palavra e quando chega na minha hora. Eu me lembro uma vez eu estava passando um processo muito difícil aqui na vida financeira e o Senhor disse para mim assim: lembre o que você pregou para você mesmo. E aí? Eu tenho palavras para todos. Para todos. Menos para mim mesma. Então é o que eu falo, para encerrar, que é a verdade que eu acredito. Ela precisa transformar primeiro a mim. Primeiro eu, depois a outros. Porque quando eu permito que isso me transforme, o ambiente que eu vou passar, o ambiente que eu vou viver, será transformado automaticamente. Eu já não vou me preocupar mais com o tempo, com a velocidade das coisas, Josi. Com a velocidade da transformação na vida de um filho, com a velocidade da transformação na vida de um marido, com a velocidade da transformação na vida daquele que eu oro. Eu não vou me preocupar com isso. Senhor, o tempo está passando, o Senhor está às portas, fulano vai perder a salvação, descansa. Eu passei isso, né, Fernanda? Eu passei isso. Eu vou até contar numa live hoje à noite sobre esse testemunho da minha filha. A minha filha ficou fora dos caminhos do Senhor 7 anos. E quando ela saiu, eu me desesperei. Mas o Senhor disse assim, ó, ela vai até o fundo da lamação do pecado. Mas a minha mão vai tirar ela de lá. Só que ele não deu tempo. Foi o tempo dele. E é sobre isso. E aí você chora, você ora, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade que ela é crítica, né? Você está ali, você é uma mulher de oração, você está na frente da obra, mas a sua casa está dessa forma, seus filhos estão dessa forma, e a salvação individual, gente. Eu posso falar uma loucura aqui? A gente ora muitas das vezes para a salvação de alguém e às vezes Deus vai nos levar e nós não vamos ver a salvação de algumas pessoas. Verdade, verdade. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, né, de eu falar só de um versículo, né, a gente não vê o contexto todo. Crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas tem gente de casa que não crê. É tão pessoal, né? A salvação é para quem crê, né? Exatamente. Para quem crê. A salvação não diz que eu preciso ser da metodista, que eu preciso ser da assembleia. Não, a salvação diz que eu preciso crer. Crer no Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, a partir desse momento que eu creio, eu sou salva. O Espírito Santo começa a regenerar a minha vida. Começa a me transformar para um propósito maior. E eu começo a caminhar e a me mover. E à medida que eu vou me movendo, a revelação de Deus vai acontecendo sobre a minha vida. Mas eu não posso salvar ninguém. Eu não posso transformar minhas filhas, eu não posso transformar o meu marido, eu não posso transformar ninguém. O que eu posso fazer, o que eu tenho que ser, é a imagem e semelhança do Senhor para aqueles que estão ao meu redor se transformem por aquilo que eles estão vendo e vivendo comigo. E, Fernanda, o Senhor falava isso o tempo todo comigo quando minha filha estava fora. Seja o meu amor para ela. Seja representante de Cristo para ela. Seja o exemplo de Cristo para ela. Derrame o amor incondicional de Cristo para ela. Ele só falava isso para mim. Exatamente. Porque só Deus pode salvar. A gente acha que a gente quer no nosso tempo. A gente olha e fala assim, não sei você, mas a gente olha às vezes para algumas famílias, né, alguns filhos diferentes, né? E a gente fala assim, poxa, Senhor, por que eu não nasci numa família assim, assim, assim? Eu estava falando isso com a minha irmã esses dias. Sim. Eu falei assim, talvez a gente pense assim, Senhor, eu podia ter nascido numa família que, né, meu pai e minha mãe tivessem casado até o final, né? Uma família funcional, né? Uma família funcional. Mas o que eu vivi teve um propósito. Hoje você pode ensinar mulheres através da sua dor. Com certeza. Porque você venceu. Enquanto você estava na dor, você já ensinava. Depois de você vencer, você ensina muito mais. É mesmo. Você pode passar. Você só vai entender mesmo o propósito de tudo isso quando você olhar e falar assim, Senhor, tinha sentido. É verdade, muito obrigado. E às vezes eu falo, Senhor, muito obrigado até pelas lutas, pelas dores, pelas dificuldades. Porque em tudo isso, o Senhor teve um propósito. Me tornou quem eu sou, te tornou quem você é. É mesmo. Muito obrigada por essa oportunidade, Josi, de estar aqui com você. Que isso. Né, de estar podendo servir ao Senhor aqui. Eu falo que
É uma das coisas que eu amo fazer, é sentar, é poder preparar uma palavra. E não só preparar, mas passar, né, de forma real aquilo que nós experimentamos, Sim, que é né? Porque preciso, né? só pode falar inteiramente de Deus aquilo que nós experimentamos. É, A Bíblia vai dizer em Salmos, provai e ver de que o Senhor é bom. Provai. Eu preciso provar para me ver que ele é bom. E a gente tem isso. A gente pode falar aqui testemunho, Senhor. Olha, hoje não faltou pão na minha mesa. graças a Deus, né? É Todas as verdade. suas contas estão pagas? Às vezes não, mas o pão está aqui todo dia. Porque eu busco o Pai antes de buscar o pão. É, Então, se eu busco aquilo que não perece primeiro, aquilo que perece, Deus vai prover. é mesmo. Então, que Meu Deus Deus. abençoe, mulheres. Eu quero fazer uma oração. Posso, José? Minha amiga Com pediu para me louvar. certeza, eu Ela falou já assim, ia. você não vai louvar? Você não vai louvar? Você quer Hoje eu não, louvar? não, hoje eu não vou louvar, porque a minha garganta não tá legal. Bom, gente, Aqui em porque São José tá muito frio, eu tá? acredito. A diferença, né? Então você De lá fica pra assim, cá. 2 dias resfriado e 2 dias bom. Entendeu? Isso é Você sabe, verdade. né? Então eu queria orar para essas mulheres que estão Por aqui, para as mulheres favor, que vão ouvir querido. essa live depois. Isso. Você possa compartilhar as lives dessa página Autêntica em Cristo. Sim, sim, Mulheres reais, vivendo situações reais, sim. experimentando Deus de forma realista Isso e mesmo. vindo aqui falar para você o quanto Ele é bom. Verdade. Senhor, eu Olha, quero te agradecer nessa manhã pela oportunidade de estar aqui com a Josi, oh, Deus, trazendo a tua obrigado, Senhor. palavra, falando do Senhor, falando de tudo aquilo que o Senhor é. Porque Jesus. quando nós experimentamos quem o Senhor é, as nossas dores, as nossas dificuldades, elas se transformam em propósito. Verdade. É como se ela fosse, Senhor, uma ponte para acessarmos algo novo. E eu quero te pedir por essas mulheres que pararam o seu tempo hoje, nessa segunda-feira, pessoas que vão assistir depois, É, e Deus. entraram nessa live por um propósito que o Senhor sabe, que essas mulheres possam sair dessa live não perguntando por que eu, mas, Senhor, perguntando para que eu, o que o Senhor tem comigo, É, para que elas conheçam a revelação do seu propósito enquanto elas se movem. Que o Senhor possa arrancar mulheres que estão condicionadas, suas dores, que estão condicionadas, Senhor, à infertilidade em alguma área da sua vida. Que o Senhor possa arrancar essas mulheres deste lugar, Senhor, para que elas possam viver a total plenitude da sua vontade sobre a vida delas. Continua abençoando a Josi, fortalecendo a sua vida emocional, espiritual, sua vida familiar, todas as áreas da sua vida, para que ela possa continuar sendo um canal, um instrumento do Senhor, não só aqui nessa rede social, mas por onde ela passar. Nós possamos ter uma semana abençoada, direcionada, e que cada semente que foi lançada aqui através dessa live possa frutificar e haver testemunhos. Nós amém. oramos e te agradecemos por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mulheres, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Depois dessa oração, bora para a semana, né? É Para isso Deus. aí, Josi. Coloquei o louvor aqui nesse Eu Não Te Ouvi. Gente, se a gente não ouvir ele, né? O que seria de nós? Nós não Que estaremos aqui, seria não de tem nada. nós. É Né? verdade. Que o Senhor te abençoe através dessa palavra que a pastora Fernanda Amém. deixou. Né? 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Em vez de perguntar por que eu, perguntar qual é o propósito. E isso é Isso. muito importante, né? Seja transparente na presença do Senhor. Eu sempre falo que o Senhor, ele nos conhece, né, pastora Fernanda, na nossa transparência, né? Muito mais do que uma roupa, muito mais do que um nome, muito mais do que qualquer coisa que é externada, terrena. O Senhor nos conhece na transparência. Amém. E é preciso isso. Então, que você fique com essa live, com essa palavra abençoada. A pastora Fernanda está aí. Vai fazer sua unha com a pastora Fernanda, ficar maravilhosa. E você já viu que ó, o consultório dela também é casa de oração. É, Coisa boa, né? Ter testemunho daquilo que a gente faz, né? é Eu verdade. sempre falo para as mulheres que não é só dentro de quatro paredes que o Senhor nos usa, mas Ele vai nos usar onde Ele nos coloca, independente do lugar, né? E que o nosso ambiente seja sempre de externar essa autenticidade em Cristo, Amém. né, pastor Fernando? Isso aí. Muito obrigada. Deus Em nome de abençoe Jesus. sua vida. Você que entrou aí, coloca a hashtag Eu Fui Edificada, compartilhe essa live. Gente, eu preciso que essa página chegue a 1000, porque senão eu não vou conseguir continuar. Infelizmente, a live vai ter, ou o Instagram está dizendo que vai ser cortado se não tiver 1000 mulheres. Olha, então vamos compartilhar aí, gente. Vamos Compartilhar, me compartilhar ajuda. para. Eu não quero parar. Eu sei que estive com vocês aqui, já estamos em 580 por aí. Claro que eu ia continuar com 580, mas se é preciso, né?
quero continuar trazendo edificação para a vida de mulheres aqui. Então, você que está aí, compartilhe, pede para alguém seguir, para a gente continuar com uma manhã como essa, recebendo algo da parte do Senhor. Amém. Semana que vem tem mais, tem a irmã Roberta vai trazer um testemunho dela muito forte também, uma palavra, e você vai sair convidada para estar aqui semana que vem. Professora Fernanda, um beijo. Vamos marcar um cheiro, parecem autênticas. Pode deixar. Deus abençoe, Josi. Para nós dar glória junto. Pai do Senhor, gente, fique com Deus. Deus abençoe. Amém.